Na verdade, a arca não precisava que Usa nem ninguém a segurasse. Deus disse a ele, Usa, ela sustenta aqueles que a carregam e certamente não poderá se sustentar? Deus estava impelindo a arca para a frente. Sim, ela levitou pelo ar, com todo o poder que vinha de Deus. Mas será que a ciência tem outra explicação? Os cientistas modernos descobriram substâncias com propriedades místicas, os supercondutores, que poderiam explicar o milagre da levitação. A supercondutividade é uma das grandes fronteiras da física. O professor Tom Johansen, da Universidade Oslo, na Noruega, está investigando a levitação por supercondutores. Eu tenho um ímã aqui, e se ele estiver perto do supercondutor, quando eu esfriar o supercondutor, o que vai acontecer é que ele reconhece que existe um campo magnético ao redor e vai reagir a isso. Essas propriedades do supercondutor criam um efeito de levitação estável, que funciona sob condições muito específicas. Existem muitos materiais que são supercondutores naturais, por exemplo, alumínio, chumbo. Muitos elementos são supercondutores. Os materiais supercondutores eram comuns no mundo antigo. Mas é preciso esfriá-los muito para obter essas propriedades. As substâncias são supercondutoras abaixo de uma temperatura crítica. E para aumentar esse limiar, os metais são combinados em ligas. Tenho aqui um pedaço de óxido de cobre, bário e ítrio. E este material tem de ser esfriado abaixo de 91 Kelvin para chegar ao estado supercondutor. Isso pode ser atingido simplesmente derramando nitrogênio líquido. 91 graus Kelvin equivalem a menos 180 graus Celsius. Posso pegar o ímã e aproximá-lo. Mas se agora eu tirar a minha mão, ele ficará no ar. Levitação magnética por supercondutividade. Mas como um ímã se opõe à força da gravidade? James Dean, um especialista em esquemas tridimensionais, está usando uma tecnologia criada especialmente para inventos da antiguidade. Quando um supercondutor é esfriado abaixo do ponto crítico, o modo em que a eletricidade flui nele muda. Se pegarmos esse supercondutor e colocarmos na presença de um campo magnético, veremos que as linhas de campo do ímã estão introduzindo um fluxo de carga elétrica no supercondutor. Essas correntes formam tornados de carga ou vórtices no campo magnético que passa por elas. Se nos aproximarmos para olhar de perto, dá para ver que os vórtices de corrente que o campo magnético induziu estão passando por todos os pequenos defeitos que encontram no supercondutor. Esses defeitos prendem os vórtices e, portanto, o campo magnético no lugar. Se nós movermos o ímã, vamos mover também o campo magnético com ele. Isso significa que os vórtices serão arrastados de seus lugares e vão resistir ao movimento. E se empurrarmos e puxarmos, podemos ver que está tentando voltar ao seu lugar. De fato, vemos que qualquer força que tente mover o ímã e o campo magnético encontrará uma força oposta que tenta colocá-lo em seu lugar de origem. Na levitação estável, as forças que prendem o campo magnético se opõem à própria força da gravidade. Assim, o ímã está preso no lugar porque o campo magnético está preso e ele levita sobre o supercondutor. Se o supercondutor se mover, o ímã irá segui-lo voando à mesma altura ao longo de um plano. O ímã não só levita, mas também se move de modo estável no ar. Será que os israelitas dominavam essa ciência 3.000 anos atrás? Quase sempre, ao olharmos a antiga tecnologia, nos surpreendemos com a engenhosidade e a habilidade que tinham na produção de objetos. A metalurgia dessa época era muito sofisticada. A guerra no Oriente Médio Antigo impulsionava o progresso. Os processos de fundição buscavam produzir ligas melhores para as armas. Será que os israelitas descobriram essa ciência por acaso? Essa não seria a primeira tecnologia antiga a intrigar os historiadores. Bem recentemente examinamos as pontas de lança da Idade do Bronze e sua fundição refinada. Tentamos encontrar uma fundição moderna que pudesse reproduzi-las. Todas tiveram muitos problemas para chegar perto da qualidade que
os antigos metalúrgicos obtinham. Será que a Arca da Aliança levitava com uma tecnologia perdida? Faremos um teste. Tom construiu um modelo da Arca e irá usar a levitação estável. Levitar a arca é um grande desafio porque é um objeto grande e pesado. E isso nunca foi feito antes. Eu prendi 4 ímãs fortes no fundo da arca e eles vão interagir com os supercondutores que vemos aqui. Coloquei um espaçador no meio para ter um vazio entre a arca e o supercondutor que vou esfriar. Tom derrama nitrogênio líquido para resfriar o supercondutor a menos 195 graus Celsius. Para que o experimento dê certo, os 4 blocos de apoio devem ser removidos um a um até que o peso da arca seja sustentado apenas pelos supercondutores. Sim. Agora a arca está mesmo levitando uns 15 milímetros acima do supercondutor, pairando livre no ar. Se eu tocá-la e empurrar para o lado, ela vai oscilar uns 2 ou 3 milímetros. Se eu pressionar com a mão e empurrar para baixo com bastante força, ela quase não se move. Seria preciso um peso maior. Os supercondutores podem criar levitação. Mas será que os antigos sabiam disso 3.000 anos atrás? A física da levitação magnética com supercondutores é obviamente parte das leis da natureza e é assim desde sempre. A descoberta da supercondutividade foi acidental. Ainda hoje as coisas acontecem assim. Mas como os cientistas antigos esfriariam os supercondutores a centenas de graus negativos? Talvez eles conhecessem materiais supercondutores em temperatura ambiente. Não existe nenhum princípio físico que impeça a supercondutividade em temperatura ambiente. Pode ser que as pessoas não conhecessem esse material, mas não podemos dizer que fosse impossível. Deus trabalha de diferentes modos e às vezes podemos ter um feito extraordinário vindo do céu. Às vezes vemos algo que está nas leis da natureza acontecer. Os dois vêm de Deus. O fato de a arca poder mover-se sozinha é um testemunho da grandeza de Deus. Não é mágica, mas é uma física muito fascinante. A ciência moderna sempre ajuda a confirmar os detalhes e fatos que estão na Bíblia. Existem detalhes na ciência moderna que são incompatíveis com os relatos bíblicos de eventos, mas quase sempre a ciência moderna pode ajudar a fortalecer a fé e confirmar o que está na Bíblia. Os mistérios da Bíblia intrigam cientistas e historiadores há milênios. Mas o livro santo também traz pistas para antigas civilizações, culturas e tecnologias dos tempos bíblicos. Os estudiosos modernos usaram essas evidências para pesquisar a história e mostrar que os antigos dominavam a química, a metalurgia, armas biológicas e tinham tecnologia para construir até os céus. O mundo moderno usa a tecnologia para reviver um mundo antigo e revelar a ciência contida na Bíblia.